Fala galera, estamos fazendo uma live aí, ó. Eu vou responder todas as perguntas que a galera fez pra mim nos últimos 2 dias. Vou dar prioridade máxima aí à galera do Close Friends antes de tudo. Galera nova aí do Close Friends. Se der, eu vou botar esse conteúdo lá no YouTube depois gravado, tá? Quem não sabe, eu tô aqui diretamente. Tiagão quer participar mesmo da live ou tava falando, apertou errado, Tiagão? Responde aí. Senão eu te chamo aqui, te dou autorização. Isso é passaporte VIP sempre. Então, achar aqui uma posição boa na casa. A casa tá mó bagunça, mas tá bom. Aí, vamos botar o Tiagão aqui, ó, Stefano, pra participar? Bora. Agora sim. Agora estamos grande. Ai. Guardando o ingresso, Thiago Reis, ó meu irmão aqui. Ó o Thiagão aí, ó. Fala, Thiago. E aí? Beleza, irmão? Como é que você tá? Beleza. Tá em São Paulo? Tô bem, tá e onde? você? Tô em Paris, acabei de chegar. Que isso, coisa linda. Vai lá nos restaurantes do João Robuchon aí? Puta, não tô sabendo, quer ver? Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Olha Ó, o aqui, ó. Stefano tem umas boas. Olha, caralho, aí, Stefano. Onde é que o cara tá? Faz aí. Tá. Se liga, Thiagão. Já foi no Kong aí, restaurante? Não. Anota Depois esse aí. manda pra mim pro WhatsApp Esse as aí é bom. dicas aí. O que tu tá achando do mercado financeiro brasileiro aí atualmente? Dos níveis de precificação? Cara, eu acho que tá price to perfection, né? Como dizem nos Estados Unidos, tá bem precificado. Eu tava até conversando com um amigo meu gestor. Acho que a bolsa dá pra gente segregar em 3 níveis ali, né? As empresas de commodity que estão no múltiplo que aparenta barato, mas tem que lembrar que o preço de vários commodities está no raio de alguns anos, então tem que sempre tomar um cuidado extra com commodity. Aquelas empresas ali em cima, aquelas empresas de alta qualidade, tá bastante barulho, aquelas empresas de alta qualidade, como Lojas Renner, Ambev, Localize e tal, que tá tudo tradando acima de 20 vezes lucro, né? Eu acho meio caro. E daí você tem ali no meio os bancos e algumas empresas com risco de lava-jato ali. Então, eu acho que está tudo meio bem precificado. Então, eu não acho que está caro, não acho que está barato. Então, eu acho que está num preço bom tudo aí. Chegou a ver o resultado da Berkshire Hathaway aí nesse final de semana ou ainda não deu tempo? O da Berkshire, ela foi impactada, né? O resultado da Berkshire, a contabilidade americana está ficando... eles sempre evoluíram e dessa vez acho que eles involuíram. Sim. O resultado da Berkshire Hathaway está cada vez mais complexo de entender. Então, ler lucro líquido não serve para nada, né? Sim. Tem que acompanhar o lucro operacional. E mesmo acompanhar o lucro operacional é complicado por conta das empresas que ela é acionista, mas não consolida tudo, como o JP Morgan, a Apple, a Coca-Cola. É um resultado complexo de se analisar, ficou mais difícil de se analisar. Obviamente que as empresas que estão indo embaixo estão indo muito bem, por conta das vantagens competitivas que ela tem e da economia que está bem, né? Pelas minhas contas ali, está sendo negociado a 13 vezes o lucro, vamos dizer assim, o lucro que deveria ser o lucro, né? Não o lucro que mostra lá, porque nesse trimestre aí ela vai tomar um prejuízo porque a bolsa caiu. Então, agora que tem a marcação mercado, nas ações ela vai tomar prejuízo. Eu acho isso uma besteira, né? O próprio Buffett fala que vai ter dia que ele vai perder 3 bilhões, vai ter dia que ele vai ganhar 3 bilhões na marcação mercado, mas no balanço, assim, se você pegasse a DRE, daria umas 13 vezes lucro, que eu acho que é excelente para uma empresa como a Berkshire Hathaway. Tu acha que o fato do Buffett estar aí com 112 bilhões de dólares em caixa, não ter feito nenhuma aquisição ultimamente relevante, é um sinal de que ele não está vendo o mercado barato de alguma forma, que ele também está achando que a assimetria que a queda está oferecendo está perigosa? Ou ele pensa de uma outra caixa, maneira e pelo a menos, gente não não tem deve se comparar a ele? né?
Uhum. Ele está comprando algumas coisas pontuais ali, o JP Morgan. Ele falou que se a Apple cair um pouco, ele compra mais. O que ele não está conseguindo é alocar em grandes deals, né? O último grande Uhum. deal dele foi em 2016. Uma empresa, Precision esqueci o nome. Passport. Precision, essa daí foi 37 bilhões de dólares. E não tem Uhum. deals assim tão grandes, tão fáceis, né? Uhum. Quantas empresas de 50 a 100 bilhões aí, ou mais 100 bilhões existem? Não são tantas, né? E que têm oportunidade de, sei lá, entrar com eficiência junto com a 3G, Uhum. ou que simplesmente sejam dispostas, sendo negociadas num preço barato no mercado. Não são tantas. Então ele está esperando. Não acho que ele está achando que o mercado está muito caro, mas também, tanto é que ele nem não está vendendo posições massivamente, está até adicionando na margem sempre, Uhum. mas ele não está muito ativo. Então, eu acho que isso mostra um pouco que o mercado está equilibrado também. Se tu tiver que ir aí, tu me fala, tá, Thiagão? Fica à vontade aí. Me diz outra coisa. A gente vê aí muita gente falando da nuvem, que quando as empresas passarem por uma recessão, a economia como um todo passar por uma recessão, as empresas vão ter que investir mais fortemente em produtividade. A nuvem, ela entra nesse segmento. Quais das empresas aí de tecnologia tu acha que está mais bem preparada para surfar essa onda? Microsoft, a Alphabet ou a própria Amazon? Tu tem alguma visão sobre isso? Eu acho que todas essas três empresas aí, eu adicionaria a Apple, o Facebook. O Facebook menos nesse sentido, né? Mas eu sou muito Uhum. otimista com todas essas empresas. São empresas que, em geral, têm uma alta rentabilidade, crescem bastante. É óbvio que E vai não tem ter. fronteira geográfica para crescer também, né? Não tem. Obviamente que na China tem sempre aquela limitação. Na China, todas essas empresas têm um tipo de dificuldade, menos a Apple. Não sei como é que é o caso da Microsoft, mas Uhum. Amazon e Google e Facebook têm uma dificuldade na China. Fora lá, o mundo todo está se digitalizando, cada vez mais as pessoas passam tempo nos devices. São negócios muito bons. Então, acho que eu sou muito otimista com todas essas empresas aí. Vai ser curioso na hora que essas empresas entrarem em confronto uma com a outra, né? Uhum. Em alguns momentos, essas empresas começam assim, o Google fica lá em search, a Amazon fica em comércio, o Facebook fica em rede social, a Apple nos devices, a Microsoft bem no corporativo lá. Mas em algum momento essas empresas começam a entrar em zonas de conflito. Por Uhum. exemplo, a Amazon está entrando em ads, né? Então ela já vende espaço publicitário lá, já está concorrendo com o Google. Essas zonas de conflito são sempre interessantes de se ver como é que vai ser o desenrolar das coisas. 2 semanas atrás, a Apple bloqueou os aplicativos de teste do Facebook durante 24 horas. Os caras do Facebook ficaram sem os aplicativos deles lá. É mais uma coisa dos funcionários, mas olha só Uhum. como é interessante essa disputa entre eles. Vai ser bem interessante ver nos próximos anos. Eu acho que quem vai ganhar com tudo isso, por incrível que pareça, vai ser a Berkshire Hathaway, que no final do dia vai ser a empresa que vai ser dona de tudo isso daí. E as empresas operacionais delas se beneficiam com esses ganhos de produtividade que essas empresas oferecem, né, no B2B delas. Outra coisa, só para finalizar aqui, Tiagão, tu tem Itaú na tua carteira pessoal ou das que a Suno recomenda? Sim, Itaúsa temos. Essa semana aí teve um pagamento bem generoso de dividendos aí aos acionistas e muita gente da minha comunidade estava perguntando o que fazer com os dividendos. O que você pessoalmente fala para as pessoas aí fazer com os dividendos pagos generosamente por essas empresas aí que são regularmente pagadoras de proventos para os seus acionistas? E a gente sabe que na construção de longo prazo de uma carteira, você pegar esses dividendos e comprar mais ativos é o que faz o juro composto trabalhar na renda variável, né? O que você sugere para Com eles certeza. fazerem? Vou O só que não pedir para a falta é galera isso. aqui, ó, dar bastante like aqui do lado, porque isso aumenta o Ah, algoritmo que a gente tem. Então, espera um pouco aí para responder. Deixa a galera sentar o dedo aí nesse like aí, Tiagão, para tu responder. e deixa comentário aí, fala de onde vocês estão clicando, se o som tá bom, esse daí, esse tipo de coisa também ajuda. Bom, a Itaúsa vai virar a longo prazo, no curto prazo, na verdade, uma pagadora de dividendos. A partir do momento que o Itaú
ele não consegue mais crescer na velocidade que crescia no passado. Primeiro porque o Brasil crescia, segundo porque ele ganhava market share. Não tem mais tantas grandes aquisições para serem feitas, né? Ou pelo menos que o CAD aprovaria. Então, a tendência do Itaú é pagar dividendos para os acionistas, entre ele e a Itaúsa. E a Itaúsa fez aquela compra da Alpargatas, mas foi uma coisa muito pontual, por conta da necessidade do pessoal da JBS lá, mas não tem ativos grandes vindo ao mercado todo dia. Então a tendência é voltar para o acionista mesmo, né? E daí o que fazer com esse dividendo, se você não tiver nenhum gasto pessoal para fazer, reinvestir. Eu reinvestiria naquela que é a melhor oportunidade no momento. Eu vejo algumas, eu gosto de fundo imobiliário do XP Malls, que está pagando um yield de 7% e deve ter um growth aí também do bottom line ao longo do tempo. Eu gosto dessas empresas de tecnologia que a gente citou agora há pouco, particularmente eu gosto de Apple, Google e Facebook, mais do que Amazon. Eu gosto de Amazon também, mas eu tenho uma dificuldade de precificar. E Microsoft eu acho que está caro mesmo, então eu prefiro essas três. De ações no Brasil, eu gosto de algumas small caps. No momento, a Log é uma empresa interessante, apesar de ter uma dívida que ela é acima da média. Eu acredito que Você está falando da Log que sofreu uma cisão com a MRV? Isso, o spin-off da MRV. É uma empresa que, se as reformas passarem, eu acho que a receita vai crescer, porque os aluguéis com a atividade econômica devem subir. Os juros devem cair, então a despesa de juros cai, ou seja, a receita sobe, o principal custo da empresa cai, ou seja, o lucro, a geração de caixa vai expandir, e na hora que você traz a valor presente essa geração de caixa, provavelmente vai ser numa taxa de desconto menor por conta da reforma. Então, é um papel que eu acho que tem condição de ser o papel da reforma, vamos dizer assim, a Log 3. Apesar de ter risco, tá? Eu acho que É importante explicar também para as pessoas mais iniciantes que alguns fundos receberam essa ação como forma aí de remuneração quem tinha MRV, e como esse papel provavelmente não estará no índice, alguns fundos, por estatuto, eles não podem ter esse ativo, então eles são obrigados a vender esse ativo. Isso gera uma pressão de oferta no papel que acaba reequilibrando o preço mais baixo, né? Então, os investidores ativistas, pessoa física, eles têm essa flexibilidade que eles podem se expor a esses ativos também, né? Então, isso é importante as pessoas falarem, entenderem por que às vezes o ativo ele cai por uma razão mesmo, mas você não precisa estar incluso nessa razão, né? Exatamente. Tem até um livro lá do Joe Greenblatt. You Can Be a Stock Market Genius. Esse livro trata um pouco de spin-off, que é uma coisa meio rara no Brasil, porque a gente tem poucas empresas, mas nos Estados Unidos ele é mais comum, então não sei se é um livro que eu indico, talvez melhor ler o resumo. É um livro bom, mas não sei se aplica à realidade brasileira, e eu acho que a Log se encaixa um pouco em alguns cases descritos nesse livro. Eu já fiz um vídeo aí no meu YouTube sobre esse livro, e eu peguei lá 15 casos práticos. Normalmente na indústria financeira acabam tendo os melhores retornos, né? Porque as empresas, teve o caso de IRB, de Odontoprev, BB Seguridade, várias empresas aí que tiveram que sair para fazer um spin-off, né? E gerar muito resultado, principalmente a partir do segundo semestre. Ele fala isso lá no livro, que é importante, porque passa essa parte aí que alguns executivos podem vender as ações. Bem legal esse livro mesmo. E tu ia completar com mais 2 ativos aí, a Log? Mais ou menos esses daí. São esses ativos que eu tenho preferido comprar hoje. Tem mais alguns ativos de fora. Eu gosto de Berkshire Hathaway, que a gente falou, o JP Morgan, a BlackRock, eu acho um papel interessante, a Disney. Esses são os papéis de fora. No Brasil, que mais que eu gosto? A Tupi deu uma quedinha esses dias. Eu acho que é uma empresa para quem gosta de dividendo e que é uma proteção no dólar, né? 80% da receita dela vem de exportação. É um papel interessante, está pagando ali na casa de 5, 6% de dividend yield e tem uma proteção no dólar também. É um papel, assim, não vai ser não é que nem a Log, que tem risco, mas tem oportunidade de, sei lá, dobrar de preço se as reformas passarem. É um papel mais tranquilo, mais suave e que está num yield interessante. Eu gosto desses no momento. O Warren Buffett, ele fala que ele não olha muito para dados macroeconômicos, para a macroeconomia na hora de decidir. Ele faz uma estratégia bottom-up de análise.
E a gente vê na carteira dele que ele está bem exposto à alta dos juros americanos. Você acha que isso é uma coincidência ou a carteira dele ele está montando esperando que o juro americano suba aí mais aceleradamente? Você pessoalmente usa análise macroeconômica para fazer decisões ou é totalmente bottom-up a tua estratégia, A Tiagão? minha estratégia é totalmente bottom-up. Eu acho muito difícil acertar as variáveis macro de crescimento, juros, dólar. Eu tento investir em empresas que vão se beneficiar quando a economia estiver em alta, mas não vão quebrar quando estiverem em baixa. No Brasil, historicamente, inclusive as empresas, as boas empresas, elas até aproveitam a crise, né? Eu sempre uso o exemplo do Itaú, que a gente estava falando. Na última crise de 2008, os caras saíram comprando, fizeram fusão com o Unibanco, compraram os ativos, a parte do Citibank da antiga Redcar, né, que depois virou Rede. Então, a crise, ela no Brasil, ela meio que consolida a favor do player bem operado, né? Uhum. Então, eu não vejo a crise tão mal assim quanto muitos veem, porque geralmente se você está bem posicionado, é quando a Itaúsa compra Alpargatas, entendeu? É mais ou menos isso. É verdade. Naquele momento lá foi ruim, as ações caíram 10% num dia, mas os mais espertos concentram o poder nesses momentos, né? Uhum. E assim, obviamente que é importante lembrar que a gente vive no Brasil e você tem que ter uma certa diversificação. Eu gosto de investir em fundo imobiliário que geralmente oscila menos, tanto para cima quanto para baixo. Também tem essas ações estrangeiras que dão uma certa proteção nas crises internas do Brasil, que são as mais Lembrando que no comuns. longo prazo a correlação é zero, né? Entre a Bolsa Americana e a Bolsa Brasileira. Quando a gente aumenta aí, em mais de 5 anos o prazo de análise, a gente vê a correlação indo para zero. Isso é uma diversificação geográfica, de risco político, de moeda, muito importante para o investidor. Acho que a live aí do Thiago diminuiu um pouco aí a taxa da internet. Vamos ver se ele consegue voltar aí. Caiu aí, caiu. Thiago Reis caiu. Mas foi isso, galera. Pô, muito bom ter essa surpresa aqui. Thiagão manda demais. Respeito muito ele. Vamos ver se a gente consegue responder alguma coisa aqui no caminho. Deixa eu. O Thiagão caiu. Vamos responder aqui, ó, algumas perguntas que o Close Friends fez para mim. Vamos ver se o Thiagão volta. Não. Tá. Fala, tio. Essa tua ida a esse resort é porque tu investe em ações de empresas proprietárias? Não, não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Eu vim aqui porque eu já trabalhei nessa montanha em 2007 e vim aqui para minha despedida de solteiro. Eu, coincidentemente, comecei a olhar essa empresa do ponto de vista de risco, de retorno, a análise contábil dela, e mostrei aí que multiplicou por 5 em dólar nos últimos 10 anos essa empresa, e ela tem um negócio teoricamente pouco arriscado, uma vez que ela é uma concessão e as pessoas pagam para estar aqui, é um ticket bem alto e que eu percebi que vem aumentando acima da inflação, tá? Top 3 gatilhos mentais, eu vou falar escassez é um, o outro é o gatilho da reciprocidade e da autoridade, tá? Então você deve encontrar aí como explorar esses 3 gatilhos para você tirar o melhor proveito de todas as situações que você pode se encontrar, tanto no marketing quanto no mercado financeiro. Eu lá no Mentes Ativas de Rendas Passivas mostrei como é que os gatilhos mentais eles podem ser prejudiciais ao investidor, tá? Morando fora do Brasil, pode investir na Bovespa? Quais as vantagens e desvantagens? Dá para investir sim na Bovespa morando fora do Brasil. Você primeiro tem o ETF EWZ, que é o que está sendo equivalente ao Ibovespa.
Você também pode investir através de uma offshore no Brasil, aí você fica isento do imposto nas transações internas ali, tá? Então essa é a vantagem e desvantagem. Desvantagem que eu vejo é em termos de imposto de renda, tá? Porque no Brasil o imposto de renda sobre ações ele é isento e nos Estados Unidos ele não é isento. Mas lá eles têm também a maneira de não pagar imposto, que é fazendo recompra de ações com o valor que eles pagariam em dividendos. Top 3 formas de gerar renda. Primeiro é trabalhando. Segundo é no mercado financeiro de renda variável. E depois no mercado financeiro de renda fixa. Melhores conteúdos de marketing digital. Samuel Pereira, do Segredos da Audiência. O Érico Rocha, também, tira muita onda. E o terceiro, o Jeff Walker, tá? Que é o criador da fórmula de lançamento original. Outra pergunta, tem como colocar aquele seu parceiro que é pegador de mulher para dar mais dicas? Aí, Pablo, vem cá. Eu acho que tá falando do Pablito, né? Alguém pode achar também que é o Casarim, mas eu conhecendo o portfólio aqui do amigo, eu acho que o Pablito está na frente. Diz aí, Pablito. Fala aí. Diz aí, dá 3 dicas aí para nego pegar mulher. Cara, primeira dica que eu acho que você tem que ter autoconfiança. Segunda dica é saber se vender. E a terceira dica é um bom perfuminho, né? Que não pode faltar. Chance? Creed. Ah, o perfume aí que o Pablo deu Perfume do príncipe. do príncipe, né? Dando essa dica. Pablito já pegou aí uma gata braba. Eu não vou falar nada para respeito à esposa dele, a Jéssica, tá? Top 3 aplicativos. O Ju Fantoni falou que não deu para ouvir nada. Eu vou repetir aqui então, tá? Autoconfiança, perfume de qualidade, e ele deu a dica aí do Creed. E o terceiro foi o quê, Pablo? Autoconfiança, saber se vender e o bom perfume. Ó, o Rafael Mataradi aí. Tô esperando ele para minha mentoria com ele aí, que vai rolar em abril, tá? Ansioso disso. Então, os aplicativos, eu vou falar o aplicativo da CNBC, da Bloomberg também, e o TradingView. Dá para ver os gráficos aí das empresas, tá? Esse bigode seu é muito canalho, Pablo. Obrigado. No que investir uma pessoa que tem de 10 a 20 mil reais? Cara, eu investiria em conhecimento, tá? Compraria livros e compraria cursos também que você pudesse aplicar na prática essas coisas, porque a vida é muito dinâmica para você fazer um curso de 4 ou 2 anos para se sentir empoderado para fazer alguma coisa. Top 3 small caps para longo prazo. Cara, eu vou falar Enev 3, Graziotin e Rodobens Imobiliária, tá? São 3 empresas aí que não são recomendações, mas eu sugiro que você estude mais para entender os fundamentos dessas empresas, entender se faz parte aí do teu risco, tá? 3 livros de análise técnica que o Tio Willi recomenda. Eu vou falar, primeiramente, o Trend Following, do Michael Covel. Turtle Traders, também do Michael Covel. E quem mais que eu vou falar? Eu vou falar qualquer livro do Larry Williams. O Larry Williams também recomendo vocês lerem aí os livros dele, tá? Top 3 frutas, se você só pudesse comer elas pro resto da vida. Falaria do morango, muito rico em vitamina C, docinho também, então daria para matar essas 2 vontades. Limão, para matar aí qualquer tipo de problema de acidez. E terceiro, banana também, pelo potássio. E
que é uma delícia também. Banana com canela, banana com mel, pica. Mais. Tchuli, qual o valor da sua renda mensal que você faz no mercado? Uma média. Cara, isso aí eu não falo em público, tá? Não tem por que isso, mas é mais de 6 dígitos mensais, tá? Posso dar essa dica para vocês aí. Áreas de conhecimento nos dias de hoje: marketing digital, programação de computador e autoconhecimento. Autoconhecimento, programação, essas aí são brabo. É prudente ficar fora da bolsa enquanto a reforma da Previdência está travada? Cara, eu acho que não é prudente porque a gente tem que estar sempre exposto ao mercado acionário. Eu já fiz um vídeo mostrando o que aconteceria se você estivesse fora da bolsa nos 10 melhores e nos 10 piores dias. Então a gente vê que tem uma assimetria muito forte aí, negativa para quem não se expõe à bolsa. E é claro que você tem que aprender a estar exposto de uma maneira sustentável, uma maneira ecológica, de uma maneira que não te machuque, tá? E isso significa que você vai estar exposto à bolsa sem correr muito risco, porque você vai estar com uma outra parcela diversificada numa outra classe de ações e isso vai ser muito bom para você. Vamos mais perguntas. Se tivesse que aprender a dançar, top 3 danças que gostaria de aprender. Cara, maneiro isso, essa pergunta. Eu acho que eu botaria tango, seria um. Eu aprenderia a dançar forró também. Eu já fiz aula de forró particular. E aprenderia também a dançar capoeira, tá? É uma atividade bastante ativa para o corpo. A carcaça fica maneira. Então, tango, forró e capoeira. Tô gostando dessas perguntas assim, um pouco nada a ver. É uma maneira de me abrir mais com vocês, tá? Federer, Nadal ou Djokovic? Cara, eu sou fãzaço do Federer. Eu acho ele assim, fora de série. Principalmente pela qualidade da interação que ele tem com seus fãs. O cara atende todo mundo nos idiomas que ele fala, acho que são 6 no total. O Nadal, ele é um monstro fisicamente, tipo, só dele estar rivalizando com o Federer já vale o respeito. E o Djokovic, o cara ele tem um senso de humor assim, pô, incomparável. Muito maneiras impressions que ele faz. Hã? Eu tinha do Marcelo Rios também, era fã dele há 20 anos atrás, mas estão perguntando aqui do Federer. O Djokovic, porra, merece o nosso respeito, porque só dele estar se metendo ali no meio do Federer e do Nadal, ele mostra como é que ele é muito brabo mesmo, tá? Hobbies sem dinheiro envolvido. Cara, um hobby é leitura, gosto muito de ler, gosto muito de caminhar, é outro que eu tenho gostado muito também. E o terceiro hobby que eu gosto bastante é estar com meus amigos. Cara, eu valorizo muito estar com meus amigos, é muito importante, é muito diferencial tu ter um grupo de amigos aí que te suporta emocionalmente e não te deixa ficar sozinho, tá? Cursos de qualquer área, se der sem ser muito caro, né? Primeiro eu faria o Venda 1 do João Martins, João Hashtag. Faria também o curso faria o curso de Swing Trade, método Vlad. Também acho que vale muito a pena. E o Close Friends do Tchuli. Acho que é barato pelo que eu vou oferecer ali, tá? Muito barato pelo que eu vou oferecer. XP, Rico ou Clear? XP. Outra pergunta. Top 3 planilhas / software de gestão de gastos e investimentos. Cara, na verdade eu não gosto de planilha, tá? Eu acho que você tem que botar tudo isso na mão. Quanto mais você anotar num caderno os teus gastos, maior vai ser o caminho de desrecompensa que você vai ter, então você vai evitar gastar. A gente tem que criar os hábitos ruins, transformá-los em hábitos complexos. É assim que a gente se livra deles. Quem já tentou parar de fumar cigarro já viu que essa é uma das estratégias, tá?
quando a gente fala de gastos, planilha de investimentos, quem é cliente da XP já vem com essa planilha pronta. É só você exportar essa planilha lá da XP, que ela já funciona muito bem, tá? O Paulo Gazaniga fala, bora cortar esse cabelo, Tchuli? Cara, tem que cortar mesmo, mas eu sou fã do Barbeiro Nômade, o Fabinho, então eu tô esperando voltar semana que vem para cortar ele. Mas aqui dá para usar essa juba aqui, Paulinho, ó. Dropshipping ou afiliado? Cara, dropshipping eu não falo, porque eu acredito que dropshipping seja proibido no Brasil, tá? Então eu não falo nada proibido aí. Eu gosto pessoalmente muito do marketing de afiliação, porque você tem a possibilidade de ganhar junto com os teus amigos, você tem a possibilidade de ganhar dinheiro sem produzir o conteúdo. Eu sei que isso é uma limitação para certas pessoas que não gostam de botar o rosto. E é uma maneira ótima de você gerar uma renda passiva, porque todo dia está lançando curso novo. Mas só que eu recomendo para você. Se você for ser afiliado de algum produto, experimente esse produto antes, tá? Conheça o produtor para você não cair numa furada, porque no final das contas você está botando a tua reputação em jogo para vender um curso como afiliado. E às vezes você não sabe a capacidade de o produtor entregar conteúdo, tá? Então isso aí pode ser uma pegadinha. Pera aí, explica aí. O que é? O que tá falando aí? Dropshipping é proibido ou ele é não proibido no Brasil? O Pablo tá falando aqui que o dropshipping não é claro. Como é que tu vai pagar a tributação sobre isso, né? Essa é a questão dele. Lugares para ir nevando. Cara, eu recomendo você ir aqui no Vail Village, também em Aspen, e recomendo também ir na Islândia, tá? Islândia pela beleza natural que aquele lugar tem. Falei já. Tio Sen, investidor, perguntou: indicadores fundamentalistas para análise de ações. Eu gosto de olhar muito dívida líquida sobre patrimônio líquido. Eu gosto muito de olhar o retorno ou invested capital, que é sobre a base de ativos totais, tirando dívida. E também gosto de olhar muito a margem operacional do negócio e a sua consistência nesse sentido. Small caps. Cara, eu olharia para você estudar. Eu já falei disso aqui, tá? Aí, Pablo, falaram que a tributação é feita através do lucro presumido. O Daniel... daí ficou complicado, cara. Tem um CNAE que pode ser utilizado. Aí, o Paulinho tá perguntando se estão vendendo irada aqui. Traz uma irada aqui, Rafa. As small caps que eu tô olhando aqui hoje em dia é NEV3, que eu não tô dentro, né? É NEV3. Eu sugiro você estudar também a Inepar. Sugiro você estudar também a Arezo, tá? Aí, Paulinho. Olha aqui, ó. Tem irada no Colorado. Olha o malte na neve, tá, galera? Olha o malte na neve. Aí, tá geladinha, cara. Como é que foi? Ah, tá na geladeira? Porque aqui tu pode botar pra gelar de fora. Do lado de fora aqui da janela. Quem é de menor e não entende nada do assunto, pode participar? Pode sim, ele tá falando do Close Friends, tá? Trade Cosmic. Qual US stock explodiria quando for feito o disclosure dos business? Aí, o cara tá falando aqui de Trade Business Disclosure de extraterrestre, Leque. Isso aí tá fora da minha alçada, eu não entendo esse assunto. Eu acho que a nuvem pode ser um caminho aí, tá? Livros para iniciantes no mercado financeiro. Eu falaria o Pai Rico, Pai Pobre. Eu falaria o Investidor Inteligente também. E eu falaria qualquer livro do Baster. Ah, não. Vou mentir, vou tirar aqui. Vou falar Guia Suno de Dividendos, Pai Rico, Pai Pobre e Investidor Inteligente, tá?
Quando sai o curso? Ansioso para ser afiliado de novo. Pô, é legal, né? Muito bom. Cara, eu acho que no meio de abril eu saio com esse curso aí, tá? Acho que vai ser top. Acho que vai ser o melhor curso do mercado financeiro digital brasileiro, tá? Sem modéstia mesmo. Explica a história do golpe que você e seu irmão quase levaram em Mônaco. Cadê o Stefano? Cara, foi o seguinte. A gente estava lá no cassino de Mônaco e o Stefano, ele é sinistro nos jogos aí de azar, né? E ele começou a jogar na roleta, começou a ganhar 1.500 euros, 2.500 euros, 3.500 euros. Aí na última jogada derradeira aí, o gringo falou que tinha colocado as fichas onde ele tinha colocado e queria ficar com um prêmio de tipo 5.000 euros. Só que ele não estava bebendo, ele estava sóbrio. E aí ele percebeu que o cara estava com esse golpe. E aí ele falou o seguinte, cara, não, essa ficha é minha. Bota na câmera aí, que a gente vai ver de quem é realmente esse dinheiro. E aí foram na câmera, pegaram aí os resultados e viram que ele, na verdade, tinha ganho o dinheiro, tinha ganho o número lá, e aí ele foi para casa com mais 5.000 euros. Esse dia foi muito maneiro mesmo, tá? 3 ativos para carteira. Falaram aí, pediram para eu falar de ETF, e eu vou falar desses 3 ativos da carteira, incluindo ETFs, para suprir essa dúvida, tá? Primeiro ativo que você tem que ter na tua carteira, com certeza é LFT. Depois eu falaria o BOVV11, que é o ETF da Bolsa Brasileira, o Ibovespa. E falaria também do IVVB11, que é o ETF do S&P 500. Eu acho que você, com esses 3 ativos, pode ficar tranquilo em termos de custos, diversificação e tomar novas decisões, tá? Tem gente que não quer mesmo se preocupar com quais ativos tem na carteira, revisar os ativos, não gosta dessa taradice que eu gosto, por exemplo, de ficar olhando os ativos, não gosta, simplesmente não gosta. Então você pode investir através de ETFs com esses 3 ativos aí. É claro que tem muito a ver com o teu estilo, a tua personalidade, mas serve para muitas personalidades mesmo. E você tem que saber o percentual de cada ativo na carteira, tá? Essa talvez seja a mais importante, saber o percentual de cada ativo na carteira. Melhores corretoras para iniciante, cara, eu falaria XP, porque é a que eu uso, tá? Top 3 livros. O Patriarca, que é a biografia do John Kennedy, do Joseph Kennedy, quer dizer, o pai do John Kennedy. Eu falaria também o livro Sons of Wichita, que fala a história da segunda maior empresa privada do mundo, a Koch Industries. Fala a vida lá do David Koch, Charles Koch. É muito bom esse livro mesmo, tá? E terceiro seria a biografia do Benjamin Franklin, tá? E você viu aqui que eu falei de basicamente três biografias. E eu acho que esses são os melhores livros para a gente aprender, porque a gente fala de problemas reais, vemos como que esses gigantes que a gente está lendo, a biografia, superaram os obstáculos. Isso aí é muito importante para a gente ver que mesmo as pessoas que alcançaram um nível de sucesso altíssimo, elas passaram por desafios. Então, nenhuma linha de sucesso é reta. Tem muitos zigue-zagues aí que a gente tem que se esquivar. E faz parte ser resiliente e enfrentar isso, tá? O Paulo Nenando falou corretoras para investir nos Estados Unidos. Eu falaria só a Charles Schwab, que é a que eu sei que a XP copiou o modelo de negócios aqui no Brasil, lá no Brasil, né, que eu estou nos Estados Unidos, então a Charles Schwab. Mais perguntas? Close Friend se aplica para uma seguradora? Se aplica sim, porque as seguradoras elas podem usar os gatilhos mentais que a gente vai falar no Close Friend para captar mais clientes, e a maneira que a gente investe também pode ser usada numa corretora, numa seguradora. A gente vai falar de seguradoras dentro do Close Friends. No final das contas, a Berkshire Hathaway é uma seguradora, então tem sim, tá?
Cara, tem bastante pergunta. Eu vou, eu vou, eu vou falar de mais algumas aqui. Qual o momento saber que é hora de vender alguma ação? Cara, isso aqui não é uma lei absoluta, tá? Como tudo nos investimentos, é tudo probabilidade. Então, alguns momentos que eu acho críticos na hora de investir numa ação são esses três aqui. O primeiro é quando o preço-lucro dos últimos 3 anos está acima de 20, ou seja, preço-lucro médio dos últimos 3 anos acima de 20, abre o olho, tá? Segundo ponto, quando trocam o CEO da empresa e não dão um cargo para uma pessoa que já estava na estrutura organizacional. Ou seja, eles trazem o CEO de fora e botam lá. Isso aí, para mim, é um ponto muito frágil, porque eu acredito que formação de pessoas é a maior diferenciação competitiva que uma empresa pode ter, tá? Então, já falei preço-lucro acima de 20 nos últimos 3 anos. Quando trocam o CEO por uma pessoa de fora. E o terceiro ponto que eu venderia uma ação é quando há uma mudança na legislação que impacta adversamente aquela empresa, tá? Esse foi o ponto da Cielo, esse foi o ponto da Eternit, esse foi o ponto da Oi, esse foi o ponto de várias empresas que não foram bem sucedidas aí nos últimos tempos em termos de ação, tá? Arrumando aqui meu cabelo pro Paulinho. Então falei essa pergunta, tá? Top 3 carros. S63 Coupé. Uma Tahoe também eu gostaria de ter. E uma Mercedes Série G. Uma série G não, GLE. GLE. S63, Coupé, carro e GLE. Galera, vou responder mais 3 perguntas que minha bateria tá acabando, tá? Top 3 cervejas. Irada gelada. Essa aqui também, ó. Irada quente. E essa aqui também, ó. Irada aberta. Delícia. Não, na verdade eu vou ficar respondendo até a cerveja acabar. Ah. Vamos beber então. Vamos beber, que tá cedo. E se pessoalmente tu gosta de aplicar na bolsa, cara, eu sou fã de aplicar na bolsa. É aqui, irmão. Porra, olha o malte. O cara quer acabar com a live antes, ó. Vai acabar com a cerveja do Tiúlio. Cara, eu pessoalmente sou apaixonado por investir na bolsa. Se pudesse, eu ficaria 100% em ações. Eu sou esse perfil de risco. Eu tenho um perfil de risco também meio maluco, né? Em relação à média. Eu acredito que as ações são a coisa mais conservadora para se investir no longo prazo. É isso mesmo, mais que renda fixa. E não adianta eu tentar te convencer disso. Essa crença, você tem que formar ela você mesmo. E quando você entender que as ações são a coisa mais conservadora, você vai investir muito melhor, porque a volatilidade ela não vai te assustar no curto prazo, tá? No que você aplica na bolsa atualmente? Vou falar aí as minhas top posições. Não vou falar em ordem do maior para o menor, para criar um tipo de escassez e um tipo de suspense aí no ar, tá? Mas Berkshire Hathaway, Itaúsa, Grandene, IVVB 11, Graziotin, CSN. Todas essas ações aí eu tenho mais de 1 milhão, tá? Grandene, já falei. O que mais? Porto Seguro também. Porto Seguro também tem. Tem mais algumas aí. Ferbasa também, a gente tem mais de 1 milhão. Alfa Financeira também. Então essas aí são as
empresas que mais pesam no meu portfólio, tá? Quero saber qual é o teu indicador de mercado. Cara, eu tenho um indicador sim. Esse indicador somente uma pessoa conhece, que é o Thiago Martins. Eu gostaria muito de poder vender um curso falando do indicador do Tio Uli, mas eu acho que primeiro não tem valor, porque esse é um tipo de indicador que, como é que eu vou falar? Você tem que estar com a crença muito alinhada para ele funcionar. E ele também, ele enche, ele é uma operação que ele enche, ou seja, se todo mundo começar a operar ele, vai perder valor, ou seja, ele vai perder efetividade. E eu não quero dividir o espaço que eu tenho para investir nesse indicador, porque eu já estou colocando muito capital nele. E é isso. Eu não quero dividir esse lucro com ninguém e não tem nenhum curso que vai pagar esse lucro, tá? Porque esse indicador ele é muito rentável mesmo. O que eu posso mostrar é para o pessoal da mentoria presencial e na mentoria Palace. Esses são os dois tipos de clientes que eu mostro esse indicador. Eu não dou o indicador, eu só mostro como é que funciona, mostro o mindset por trás dele. E é por isso que a mentoria Palace está 13 mil e a mentoria presencial está 8 mil. Porque eu tenho certeza que eu entrego mais valor do que eu cobro nesses dois produtos. A mentoria Palace de 13 mil e a mentoria presencial de 8 mil, que é na minha casa, tá? Por isso que eu posso mostrar o indicador que multiplica o capital por mais de 5 mil vezes aí na última década. É o mesmo indicador que eu usei para pegar essa tendência aí de 30% na CSN. E se eu tivesse operando opções com esse indicador, era para ter multiplicado o capital aí por mais de 5, 7 vezes em apenas uma semana. Isso não é mentira, porque eu não vou mostrar esse indicador para vocês, tá? Só mostrando para vocês que existe algo nesse nível de performance. Erros que você cometeu como investidor. O primeiro erro foi estar 100% investido em renda variável em algum momento. Por mais confiante, por mais que isso esteja alinhado com as tuas crenças, você não pode assumir esse tipo de risco, tá? Porque quando a volatilidade fica muito alta, as correlações tendem para mais um e menos um. Esse não é um risco que eu quero assumir de novo. O segundo erro que eu cometi como investidor foi vender put a descoberto com uma falsa promessa de que eu compraria aquele ativo mais barato na hora, porque eu tinha um caixa. Isso acabou acontecendo, só que eu poderia ter comprado 30%, 40% mais barato e acabei não comprando. Foi assimétrico esse risco que eu assumi e eu me dei mal, mas isso me capacitou para que num outro evento parecido, que foi com a barragem de Brumadinho, eu ganhasse 500 mil em um dia, 500 mil reais em um dia. Foi isso que me possibilitou, foi ter errado primeiro, num momento, para depois entender que eu tinha que fazer ao contrário, para estar realmente ganhando. E nesse momento eu me tornei antifrágil, porque eu transformei um choque numa vitória posteriormente. E o terceiro erro que eu cometi como investidor foi ser gestor de um clube de investimentos entre 2010 e 2015 e ter me comprometido com pessoas que eu amo demais e misturado negócios e amizade, apesar de eu ter
tido uma performance 20% melhor que o BOVA 11 nesse período, em 5 anos,